Olá, pessoal! Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Vamos iniciar a nossa aula número 4 sobre o sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é um poderoso mecanismo para controlar a pressão arterial. Como nós discutimos na aula passada, nós vimos que o rim, ele tem um papel fundamental no controle da pressão arterial a longo prazo. E o rim, ele tem um próprio sistema hormonal para fazer esse controle, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. No entanto, para a gente poder entender como que esse sistema funciona, é preciso recordar com vocês um pouquinho sobre a anatomia do rim. Então, olha só, a gente sabe que o rim ele é constituído por néfrons. Aqui na letra A, nós temos a imagem de um néfron. Então, a gente observa a cápsula de Bowman com o seu glomérulo e os diferentes túbulos que constituem esse néfron. Se eu pegar essa região da cápsula de Bowman e ampliar, nós vamos ter essa imagem aqui em B. Então, nós temos aqui a cápsula de Bowman. No interior da cápsula de Bowman, nós temos os glomérulos, né? E é nessa região aqui, da cápsula de Bowman e dos glomérulos, que vai ocorrer a chamada filtração glomerular, que na verdade é a primeira etapa para a formação da urina. Então, nós temos aqui a arteríola aferente, que ela vem, ela se ramifica nos capilares glomerulares, e depois nós temos a formação da arteríola eferente. Entre a arteríola eferente e a arteríola aferente, nós temos um complexo de células, chamado de células justaglomerulares. E são essas células, pessoal, que vão ser importantes para a gente entender o funcionamento desse sistema, tá? Então, percebam muito bem onde essas células justaglomerulares elas estão localizadas. Bom, visto isso, vamos dar início ao sistema renina-angiotensina-aldosterona. Esse sistema, ele ocorre na forma de cascata, onde uma substância que é produzida em uma reação vai servir como enzima para uma outra reação. Então, olha só, a renina, ela é sintetizada, ela é uma enzima que ela é sintetizada e ela é armazenada de forma inativa, denominada de pró-renina nas células justaglomerulares do néfron, que são naquelas células que eu havia mostrado para vocês anteriormente. E aí, a partir disso, né, a partir dessa renina, se inicia as reações em cadeia que eu havia falado para vocês. Então, como que ocorrem essas reações em cadeia? Quando a pressão arterial ela cai, a pró-renina, que encontra-se na sua forma inativa nas células justaglomerulares, ela vai ser clivada e vai liberar a renina. A renina, ela vai ser responsável na conversão do substrato de renina, chamado de angiotensinogênio. Esse angiotensinogênio, ele é uma proteína plasmática que ela é produzida lá no fígado. Então, a renina, ela vai converter o substrato de renina, que é o angiotensinogênio, em angiotensina 1. Olha novamente a cascata. A angiotensina 1, por sua vez, quando ela circula pelos pulmões, lá nos pulmões nós temos uma enzima chamada de EC, enzima conversora. Então, a angiotensina 1 vai ser convertida nos pulmões pela enzima conversora em angiotensina 2. E aí sim, é a angiotensina 2 que vai ter uma ação importantíssima para a elevação da pressão arterial. A angiotensina 2 é um potente vasoconstrictor e vai desencadear vários efeitos que vão ser responsáveis por elevar essa pressão arterial. Então, aqui nessa imagem nós temos um resumo dessas reações em cascatas. Então, vamos repetir para a gente poder entender. Então, olha só, diminui a pressão arterial, lá nas células justaglomerulares, a pró-renina vai ser clivada em renina. A renina, por sua vez, vai converter
o substrato da renina, ou o angiotensinogênio, e angiotensina 1. A angiotensina 1, por ação da enzima conversora presente nos pulmões, vai se transformar em angiotensina 2. E aí sim, a angiotensina 2 vai desencadear várias respostas para que no final nós possamos ter a elevação da pressão arterial. A angiotensina 2, ela pode agir de duas formas. Uma forma mais direta, onde ela vai permitir a vasoconstricção dos vasos sanguíneos. E se vocês lembrarem, na aula passada, nós discutimos isso, né? Que quando você tem uma vasoconstricção do vaso sanguíneo, você tem uma redução do fluxo de sangue, você tem um aumento da resistência periférica desse fluxo e, consequentemente, uma elevação da pressão arterial. Então, a angiotensina 2, ela age como um potente vasoconstrictor. E a angiotensina 2, ela também vai ter uma ação mais indireta para essa elevação da pressão arterial, através da retenção renal de sal e de água. E a angiotensina 2, ela faz essa retenção, principalmente aqui na retenção de sal, através da estimulação da produção de um outro hormônio que é a aldosterona. Novamente aqui, então, nós temos, novamente nessa imagem, a gente tem esse sistema. Então, é sempre importante a gente estar repetindo para que a gente possa entender. Então, olha só, houve uma queda da pressão arterial, caiu a pressão arterial, nas células justaglomerulares, a pró-renina vai ser clivada e vai liberar a renina. A renina transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1. A angiotensina 1, por ação da enzima conversora da angiotensina presente nos pulmões, é convertida em angiotensina 2. Aí sim, a angiotensina 2 vai desempenhar suas funções para que ocorra um aumento da pressão arterial. Como que ela faz isso? Agindo como um potente vasoconstrictor, ou como eu falei para vocês, agindo na retenção de sal, na retenção de sódio. Como que ela age na retenção de sódio? A angiotensina 2, ela estimula a glândula adrenal a produzir um hormônio, que é a aldosterona. E aí sim, a aldosterona, ela age no rim, aumentando a reabsorção de sódio. Bom, quando a angiotensina 2 ela age, muitas das suas ações periféricas e centrais está associado a receptores do tipo AT1. Já a função do receptor AT2 ainda não está bem resolvida, tá? E aqui então a gente tem um resumo sobre as principais ações da angiotensina 2. Vasoconstricção das arteríolas e com menor intensidade nas veias, ocasionando um aumento da resistência periférica total, uma diminuição da excreção tanto de água e de sal, ocasionando um aumento do volume extracelular, e se você então tem um aumento do volume extracelular, consequentemente você vai ter um aumento da pressão arterial, né? Ação diretas nos rins, aumento da produção e liberação de aldosterona, como a gente já viu, e o aumento também da produção de ADH. Vamos falar um pouquinho mais dessa associação da angiotensina com a aldosterona. Bom, nós temos aqui nessa imagem um rim, e acima do rim nós temos a presença de uma glândula chamada de glândula adrenal. Essa glândula adrenal, ela é responsável pela produção de vários hormônios. Se eu pegar essa glândula adrenal e fizer um corte, eu vou perceber que essa glândula adrenal, ela é dividida na sua parte mais externa, no chamado córtex, e sua parte mais interna, chamado de medula. Tanto o córtex como a medula são responsáveis pela produção de hormônios. Nessa aula, o que vai ser importante para a gente é o córtex. O córtex ele é dividido em várias camadas, a glomerulosa, fasciculata, reticulares, né, até chegar aqui na medula. Na região da camada glomerulosa,
vai ser produzido um hormônio chamado de aldosterona. A aldosterona, ela é um hormônio esteroide, né? E ela é produzida a partir do colesterol. Então, nessa imagem aqui, a gente tem uma ideia das etapas que ocorrem para a sua formação. Então, a partir do colesterol é transformado em pregnenolona, depois em progesterona, depois em corticosterona, até a gente produzir, até a gente ter a formação da aldosterona, tá? Então é importante vocês guardarem que a aldosterona, ela é um hormônio esteroide, que é produzido na camada glomerulosa do córtex da glândula adrenal. Bom, o que essa aldosterona ela faz? A principal função da aldosterona, lógico, ela desencadeia várias funções, mas a principal dela é aumentar a reabsorção de sódio pelos túbulos renais. Então, ela aumenta a reabsorção de sódio pelos túbulos renais. A gente também não pode esquecer que a aldosterona também aumenta a excreção de potássio. Mas no caso aqui, a gente quer nos ater a essa reabsorção de sódio. Então, a aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio pelos túbulos renais. Ela também pode modular o tônus vascular, aumentando a sensibilidade às catecolaminas, e também pode aumentar a expressão de receptores da angiotensina 2. Então, a gente tem a formação desse sistema renina, angiotensina, aldosterona. Aqui nós temos, olha só, uma célula do túbulo distal, a célula tubular e o sangue. Lembra que eu expliquei para vocês que, de maneira bem simples, a reabsorção é quando você pega algo que está presente dentro dos túbulos renais e passa para o sangue. Então, o que a aldosterona ela vai fazer? Ela vai pegar o sódio que estava presente aqui no túbulo distal e vai reabsorver e vai devolver esse sódio para a corrente sanguínea. Então, ele está aumentando a reabsorção de sódio, certo? Então, vai ocasionar uma diminuição do sódio urinário. Em contrapartida, como eu expliquei para vocês, ela também pode aumentar a excreção de potássio, né? Aí o potássio, ele faz o caminho, a secreção de potássio faz o caminho inverso. Esse potássio que estava aqui no sangue passa para a célula tubular e depois vem aqui para a urina, tá? Então, você teria a ação da aldosterona aumentando, diminuindo, na verdade, o sódio urinário e aumentando o potássio urinário, tá? Bom, e aqui agora, então, a gente tem uma imagem onde nós podemos juntar tudo isso que nós vimos, né? Então, a gente vai poder juntar aqui a ação da renina, da angiotensina e complementar com a aldosterona. Então, olha só, vamos recapitular. Cai a pressão arterial, lá no aparato justaglomerular, a pró-renina vai ser clivada em renina. A renina, ela transforma o angiotensinogênio em angiotensina 1, que por sua vez, por ação da enzima conversora presente lá no pulmão, a angiotensina 1 vai ser convertida em angiotensina 2. A angiotensina 2 vai lá na região do córtex da glândula adrenal, vai estimular a produção da aldosterona. O que a aldosterona vai fazer? Ela vai aumentar a reabsorção de sódio pelos rins. Quando ela faz isso, ela diminui a excreção de sódio. Se ela diminui a excreção de sódio, ela aumenta o volume do líquido extracelular e o aumento do volume do líquido extracelular, por sua vez, gera um aumento da pressão arterial. Então, olha só, nós temos esse mecanismo, tá? Bom, esse mecanismo de sistema renina-angiotensina, sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele é uma das principais respostas pressoras que nós temos no nosso organismo, tá? Nesse gráfico, a gente consegue perceber essa rapidez e essa intensidade. Nós podemos observar nesse gráfico
no eixo Y a pressão arterial e no eixo X o tempo em minutos. Então, vamos observar, a gente tem aqui uma pressão num valor normal aproximado de 100 milímetros por mercúrio. Quando ocorre uma hemorragia, quando ocorre uma queda da pressão, uma hemorragia, a gente tem uma queda abrupta da pressão. E agora, olha que interessante. Se não tiver o sistema renina-angiotensina, essa pressão, ela não consegue, ao longo do tempo, ela não consegue voltar para os seus valores normais. Agora, com a presença do sistema renina-angiotensina, o que acontece? Olha só, a pressão, ela é elevada, a pressão, ela vai lá em cima. Olha só, essa pressão, ela vai lá em cima. E esse aumento ocorre em pouco tempo, mostrando para vocês o efeito do sistema renina-angiotensina-aldosterona na elevação da pressão arterial. Bom, a angiotensina 2, ela desempenha outras funções. Então, aqui eu vou mostrar para vocês outras funções realizadas pela angiotensina 2. Ela age no aumento da atividade simpática, ela facilita, por exemplo, a liberação de catecolaminas adrenais, ela estimula, ela pode agir centralmente, ela estimula diversas regiões do sistema nervoso central, determinando centralmente o aumento do tônus simpático. Ela ainda pode estimular a sede, ela tem um potente efeito trófico, determinando a longo prazo hipertrofia e crescimento da musculatura lisa vascular, dentre outros. Bom, então, aqui em síntese, nós temos, né, uma imagem que mostra um resumo de tudo isso que nós falamos. Então, novamente, eu sei que vai ficando um pouquinho repetitivo, né? Mas é importante a gente repetir esse passo a passo. Então, vamos lá, olha só. Ocorreu uma diminuição da pressão arterial, o rim consegue perceber isso, as células justaglomerulares clivam, né? As células justaglomerulares fazem com que a pró-renina seja clivada em renina. Renina transforma o angiotensinogênio que é produzido, proteína plasmática produzida no fígado, em angiotensina 1. A angiotensina 1, por ação da enzima conversora presente no pulmão, é transformada em angiotensina 2. E aqui nós temos um resumo, então, de toda a ação da angiotensina 2, aumentando a atividade simpática, aumentando a reabsorção de sódio, né? Como que ela faz isso? Estimulando a glândula adrenal a produzir aldosterona, e a aldosterona vai lá e aumenta a reabsorção de sódio e aumenta a excreção de potássio. Ela ainda, como já falamos anteriormente, ela tem um poder vasoconstrictor muito grande dos vasos sanguíneos, uma vasoconstricção arteriolar, e ela ainda pode agir centralmente, estimulando a secreção de ADH. O que o ADH ele faz? Como a gente viu, ele aumenta a reabsorção de água pelos rins, fazendo com que a gente tenha a formação de uma urina concentrada. Tudo isso, né, permite uma retenção. Então, todo esse mecanismo permite uma retenção de água e sal. E aí nós temos um aumento efetivo do volume sanguíneo, certo? Então, esse é o mecanismo, né, de controle da pressão arterial, do controle osmótico, que esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele permite. E aí, então, para a gente poder finalizar essa nossa conversa, a gente então conclui que o quê? Que o papel da renina-angiotensina, né, a gente conclui que a renina-angiotensina, né, posso falar, esse sistema como um todo, ele é fundamental na manutenção da pressão arterial normal. E esse sistema permite, né, que o indivíduo possa ingerir quantidade muito pequena ou grande, quantidades muito pequenas ou grandes de sal, sem causar alterações pronunciadas no volume do líquido extracelular ou da pressão arterial. Bom, e aqui então, novamente, um resumo. Aumento da ingestão de sal, aumenta o volume extracelular, eleva a pressão arterial.
Aí vai ocorrer o quê? Porque como o sistema renina-angiotensina-aldosterona é um sistema de aumento da pressão arterial, né, a gente tem esses mecanismos compensatórios. Então, o aumento da ingestão de sal gera um aumento do volume extracelular, que eleva a pressão arterial. Se a pressão arterial está alta, eu não vou poder, eu não tenho a necessidade de ativar esse sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, eu vou ter o quê? Uma diminuição da renina e da angiotensina, uma diminuição da retenção de sal e de água, o retorno do volume extracelular a níveis quase normais, e depois o retorno da pressão arterial a valores quase normais. Então, a gente sempre vai tendo esse mecanismo de aumento e diminuição, permitindo, então, que a minha pressão arterial seja mantida nos seus valores normais. Bom, essas foram as referências utilizadas para a aula de hoje. Muito obrigada pela presença, né? E nós nos encontramos na nossa próxima aula.